Amém. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua Palavra como uma mensagem que de fato vem do alto, do Teu coração para os nossos corações. Assim nós pedimos que o Senhor fale a cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, especialmente de mim, porque sobre a minha pessoa recai a tarefa hoje de entregar a Tua Palavra. Ai de nós se não for o Senhor. Por isso, ajuda-nos, Espírito Santo, e que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, hoje e eternamente, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de, inicialmente, ler com todos o texto que se encontra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. E a primeira parte do versículo de número 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Apenas isto. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. É interessante que a igreja, por costume, chama o jardim de Éden. Mas o que a Bíblia diz é que o Senhor plantou um jardim no Éden. Éden é muito mais que um lugar. Eu diria que Éden é uma atmosfera, que Éden é uma realidade, e que Deus plantou esse jardim nesta, chamemos assim, atmosfera, nesta realidade chamada Éden. Éden significa lugar de deleites, ou lugar de prazeres, aonde nos deleitamos, aonde sentimos uma grande satisfação. O que era, de fato, o Éden? Era o lugar aonde a presença do Senhor se manifestava. A Bíblia mesmo fala que diariamente, na viração do dia, o Senhor visitava ao homem. Sabemos que o homem, depois de desobedecendo a Deus, ter sido lançado para fora deste jardim, ter sido afastado pelos seus próprios pecados, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O homem se afastou desta presença deleitosa. Na tua presença, diz a Bíblia, há delícias, há deleites sem fim. De modo que o homem sentiu, e quando falo homem, digo a humanidade, sentiu um grande, um enorme, um vazio. Os antigos diziam que há um vazio, e isto é verdade, dentro de todo homem, do tamanho de Deus.
um vazio imenso, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. A igreja começou a chamar o Éden, numa forma latina, de paraíso, do lugar de prazeres, do lugar aonde encontramos uma imensa satisfação, aonde conseguimos estar algo extraordinário, satisfeitos. Parece que a insatisfação é algo que faz parte da vida. E os homens buscam este prazer, os homens buscam esta alegria, os homens estão a buscar a felicidade. E que nós sabemos claramente que não há uma plena felicidade fora de Jesus Cristo. E que somente em Cristo podemos encontrar uma plena, uma real, uma completa felicidade. Mas os homens estão em busca de realizar-se. Os homens estão em busca de alegrar-se. Eu estava lendo um artigo bem interessante que fala sobre a comédia e que a comédia cresce numa proporção de como cresce toda a dificuldade, todas as lutas. A comédia também cresce, porque os homens necessitam o quê? Alegrar-se. Os homens precisam trazer um pouco de alegria às suas vidas. E nós que fazemos parte desta sociedade brasileira, que nestes dias que passamos recentemente, nesta festa da carne, conhecida como carnaval, quantas pessoas estão ali buscando uma satisfação, buscando uma alegria, buscando um prazer, algo que preencha todas as insatisfações, todas as frustrações, todas as decepções. E nós sabemos como muitas vezes essa busca de alegria termina em tristezas. Vidas que fazem o que em outra situação não fariam e que se arrependem. Quantas situações que nós sabemos que ainda virão como consequência de coisas indevidas que foram feitas. Por vezes, o álcool, a droga e mesmo a euforia levam as pessoas a atos ilícitos, a atos errados. E aquilo que é a busca da alegria termina de fato em tristeza, em dor, em insatisfação. Mas Deus deseja para nós esse deleite, Deus deseja para nós esta alegria e, acima de tudo, Deus deseja para nós felicidade. Eu não tenho dúvidas que esta é a vontade de Deus para todos nós e para todos os homens. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, e que são pensamentos de paz. A paz, o shalom, é a bênção
mais completa que existe na cultura veterotestamentária, na cultura bíblica. Termos paz, e que só podemos ter paz se o príncipe da paz reina sobre as nossas vidas. Mas quantos, na busca e no esforço de ganhar a vida, acabam perdendo a vida? Jesus falou algo muito ao contrário do que nós imaginamos. Ele diz: todo aquele que perder a sua vida, a encontrará. Mas todo aquele que tentar preservar a sua vida, que não abrir mão de sua vida, este a perderá. E quantas pessoas estão perdendo por não saber encontrar a vida? Mas estão buscando. Buscam em filosofias, buscam em ideologias, buscam em religiões, mas tudo isto só pode ser encontrado em Deus. Tudo isto só pode ser achado em Cristo. E se alguém, porventura, nos ouve e está desejoso de encontrar essa verdadeira e plena felicidade, nós queremos apontar aqui o caminho. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através dele. Muitas pessoas, inclusive, confundem o que é felicidade com o que é alegria. A alegria e a felicidade são, como eu disse, coisas que Deus deseja para todos nós, até termos uma alegria, uma felicidade eterna, quando não mais haverá choro, não mais haverá tristeza, não mais haverá lamento. E isso tudo Deus tem reservado para todos nós, quando ouvirmos aquela bendita palavra: vinde, benditos do meu Pai. Entrai no descanso, ou em algumas versões, no gozo, no deleite, e deleite eterno. Este mesmo deleite, este mesmo gozo, esse mesmo prazer, esse mesmo Éden que foi perdido e que o homem está à busca do paraíso perdido. O homem está à busca deste lugar de deleites, e que ele só poderá encontrá-lo estando em Cristo e Cristo estando nele. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E nós não podemos abdicar de estarmos em Cristo e de Cristo estar em nós. De fato, há um estudo feito em todas as sociedades que, na viração do dia, os homens, ao contemplarem a viração do dia, um entardecer, eles sentem uma espécie de melancolia misturado com uma nostalgia. E que as pessoas não entendem este sentimento, contemplando algo tão formoso, algo tão lindo, como é o pôr do sol, a viração do dia. Há algo que mexe na alma humana,
uma melancolia, uma nostalgia, uma saudade. Do que o homem tem saudade? E que lhe transmite um grau de tristeza, de dor, que é de falta, de insatisfação. Ele tem falta de Deus. Ele tem falta da comunhão com Deus. Ele tem falta de conversar com Deus. Há um sentimento dentro de todo homem. De todo homem, que o homem pode não ter consciência, mas ele tem saudades da comunhão com Deus. Ele necessita de uma comunhão com Deus. Mas como podemos diferenciar até a alegria da felicidade? Essas satisfações distintas, e mesmo o prazer. É interessante que durante esta época, no período de carnaval, o que os homens buscam, seja por celebrações, seja pelo álcool, seja por drogas e outras coisas mais, é um prazer. O homem deseja encontrar um prazer. As pessoas desejam encontrar um prazer. Deus não quer nos dar prazer. Olha, saiba do seguinte: Deus não quer ninguém triste. Eu posso te garantir. Aliás, eu diria que a alegria e estarmos alegres é praticamente um mandamento. Pois o apóstolo Paulo nos diz com grande veemência: alegrai-vos. Alegrai-vos. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Há uma alegria que é uma ordenança bíblica, que devemos nos alegrar no Senhor. Então, isto é a ordem, é o desejo de Deus, é a ordenança bíblica para a minha vida, para a tua vida, para todos nós. Nem sempre conseguimos nos alegrar, mas Paulo diz: alegrai-vos, e ainda nos coloca um desafio: alegrai-vos sempre, mas no Senhor. Por vezes, há situações nas quais eu não posso me alegrar. Há situações nas quais eu não devo, inclusive, me alegrar. A Bíblia diz que há hora para tudo. Há hora para alegria. Também há hora para choro. Há hora para pranto. Há hora para abraçar. Há hora para afastar. Tudo tem o seu tempo certo. E nós devemos fazer todas estas coisas da maneira e na forma correta. Mas veja que Paulo não diz apenas alegrai-vos. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu posso estar, inclusive, sofrendo. Eu posso estar em dificuldades, em adversidades, mas esta alegria em Cristo, esta alegria em Deus, não será roubada, não será tirada, não será perdida em minha vida. Porque eu estou me alegrando não nas circunstâncias, eu estou me alegrando não em sucessos ou vitórias, eu estou me alegrando em Cristo, que é a minha esperança, que é a minha alegria, de fato, que é o meu gozo,
que é a minha felicidade. E a Bíblia ainda diz que a alegria, ela faz parte do que nós conhecemos como o fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e assim por diante. Veja, se estamos frutificando da parte do Senhor, do Espírito de Deus, esta alegria tem que estar presente em nossa vida, pois o fruto do Espírito é o amor e a alegria, e paz, e paciência, e bondade, e fidelidade, e mansidão, e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Mas nós temos que nos alegrar. Nós temos que sentir essa verdadeira alegria. Tiago vai além. E Tiago nos diz: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. Se está alguém alegre, cante louvores. Deve manifestar essa alegria através de louvores. Deve manifestar a gratidão pela sua alegria, louvando aquele que é o motivo de nossa alegria e é a fonte, a origem de nossa alegria. Mas ele também diz: está alguém triste? Ore. Isso não quer dizer que eu vá orar apenas quando estou triste. Nem quer dizer que se eu estou orando é porque eu estou triste. Isso quer dizer que se eu estou triste, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Jesus, no Evangelho de João, falando aos seus discípulos, ele disse: vocês agora se entristecem, mas esta tristeza irá se transformar em alegria. Veja a promessa que Deus nos dá. Que a nossa tristeza não vai apenas ceder lugar à alegria, vai se transformar em alegria. Isso é um milagre maior do que transformar água em vinho. É transformar tristeza em alegria. A Bíblia mesmo nos diz: pode a tristeza durar até ao anoitecer, mas a alegria vem pelo amanhecer. E como a tristeza pode ser transformada em alegria? Porque se está alguém triste, ore. E se você ora, saiba do seguinte: a sua vida muda. A sua realidade muda. E o que era tristeza vai virar alegria. Bem-aventurados os que choram. Em Lucas nos diz: porque hão de alegrar-se. Em Mateus nos diz: porque serão consolados. E geralmente, quando nós pensamos em lágrimas, em choro, em pranto e em consolo, nós imaginamos um enxugar de lágrimas, mas Deus, quando nos consola, Ele injeta em nós ânimo a tal ponto que as nossas lágrimas dão lugar à alegria. Porque aí sim diz: bem-aventurados os que choram, porque hão de alegrar-se. Saiba do seguinte: por cada humilhação recebereis dobrada honra. Então, tomando uma parte e a outra parte, eu tenho a ousadia de te dizer que Deus te dará uma alegria, no mínimo,
o dobro de tamanho da tristeza que possamos ter. Ele transformará, Ele trará a alegria. O mais triste dos dias foi quando Jesus morreu na cruz. Mas esta tristeza se transformou em alegria quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a operosidade desta transformação, de transformar toda a nossa tristeza em alegria. E isso é o caminho da felicidade. Só que nós precisamos compreender biblicamente o que é felicidade. E agora eu peço que você me acompanhe no texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 5, o texto das bem-aventuranças. Pois assim encontramos, e é bom que leiamos todas as bem-aventuranças. A partir do versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, e veja o que diz aqui, e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aleluia. Esta palavra bem-aventurado, ela significa agraciados, aqueles que foram alcançados pela graça. Mas, no grego, é a palavra Makarios. E Makarios significa feliz daquele que. Macário é felicidade. Jesus não está dizendo para nos alegrarmos em chorarmos ou nos alegrarmos em todas as situações, mas, como eu disse, nos alegrarmos em Cristo. E sabedores que em tudo isto nós estamos sendo felizes. É tão estranho dizer que em ser perseguido, em ser humilhado, em ser aviltado, porque me insultam e me perseguem, eu estou sendo feliz. Porque, como Paulo diz, a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. E a própria pessoa de Jesus nos dá exemplo, pois a Bíblia também nos fala que Jesus Cristo suportou a ignomínia dos homens em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele não colocou a sua atenção em todos os males que os homens lhe faziam. Ele colocou a sua atenção na recompensa. Ele colocou a sua atenção na alegria que lhe estava proposta. Sabe, há uma diferença, como eu disse, entre alegria e felicidade. Pois a alegria é um estado momentâneo de satisfação. É um estado até mesmo de júbilo. Isso aqui que diz sobre regozijar-se, é jubilar, é celebrar em alto e bom som, é expandir a manifestação de sua satisfação. Jubilar é isto. Regozijar-se é gozar ou ter prazer em cima de prazer. O regozijo é algo intenso. A alegria pode ser ou não ser intensa, mas ambos são um momento. Porém, a felicidade é um estado. Ela não é um momento, ela é um estado. Eu diria até mesmo um estado de espírito. Você pode estar triste, mas necessariamente você não está infeliz. Você pode ter a satisfação, a felicidade, mesmo vivendo a tristeza. Jó viveu uma tristeza tremenda, ele e sua esposa. Mas no meio desta tristeza, ele tinha uma segurança que lhe consolava a vida, o coração, e que não lhe roubava a felicidade. No momento em que Jó perdeu seus recursos, se empobreceu instantaneamente, foi à falência num abrir e fechar de olhos, e pior, perdeu todos os seus filhos no mesmo dia, morrendo. Jó tinha uma segurança tão grande que Jó, em toda a dor, em toda a tristeza, Jó fala a expressão de fé extraordinária. Deus deu, Deus tomou, e veja o que ele diz: louvado seja o Senhor. Ele não estava se alegrando na morte dos seus filhos, nem se alegrando em sua falência. Ele estava se alegrando em Deus, e por isto ele louvou a Deus. Está alguém alegre? Cante louvores. E Jó manifesta isso e se alegra por meio da fé. Assim como pela esperança, Jó mantém uma felicidade, embora não esteja pleno em tristeza. Quando ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive.
e por fim ele se levantará. Sabe, uma das coisas que nutre, que fortalece a nossa felicidade, que a mantém, é termos uma postura de fé, que o mundo vai chamar de uma visão positiva. Mas isso é muito mais do que uma visão positiva. Nós temos que ter mais do que uma visão positiva. Nós temos que ter uma postura de fé. E a fé nos sustentará. E nós não andaremos por vista. Nós caminharemos por fé. Nós venceremos. Como a Bíblia diz, estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. E tudo isso é por meio da fé. E nesse mundo brutal, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a Bíblia nos fala, e Jesus mesmo disse, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas que essas aflições não roubem de vocês o ter um bom ânimo. Há muitas coisas que podem produzir em nós a felicidade. A felicidade é um estado de espírito de plena satisfação. Por isso, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto. Não haverá como não termos satisfação, eterna satisfação, uma eterna felicidade, da qual nós já podemos experimentar desde agora, em Cristo Jesus. Mas uma das coisas que produz satisfação é o que Cristo nos deu como ordenança, que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E no que se manifesta isso de nos amarmos uns aos outros? É fazermos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nada produz em nós, isso não digo eu, dizem os estudos da produção de satisfação no ser humano. Nada produz tanta satisfação como fazer o bem ao seu semelhante. Nós somos invadidos por uma satisfação extraordinária quando nós estamos fazendo bem a alguém, sendo bons, sendo bondosos, sendo benéficos, sendo benignos. É necessário sermos benignos. Melhor do que sermos benignos, é além de sermos benignos, sermos benéficos aos outros. Porque o benigno é o que não faz mal. Mas o benéfico é o que faz bem. E quando eu faço o bem a alguém, esse sentimento de satisfação por fazer o bem, que toma conta do meu ser, é tão bom para mim, que eu diria a você, que quando nós fazemos o bem aos outros, nós fazemos mais bem a nós mesmos do que aos outros.
Dificilmente nós temos esse conceito. Mas hoje a ciência moderna e a neurociência, elas falam claramente sobre os hormônios do prazer que são liberados no nosso organismo quando nós fazemos algo de bom para outro. Porque nós fomos criados com este propósito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor é bom. E em todo o tempo Ele é bom. E nós devemos buscar sermos bons em todo o tempo. Nós devemos buscar sermos bondosos em todo o tempo. Nós devemos buscar fazer o bem a todos, aproveitando cada oportunidade. Esse é o caminho da verdadeira felicidade. Muitos buscam a felicidade buscando que o bem os alcance. Mas o verdadeiro caminho da felicidade é quando nós fazemos o bem chegar a outros. E esse bem que fazemos chegar a outros retorna a nós de uma maneira multiplicada. Não é apenas uma questão de o que eu semeio, isto eu colho. Porque não é a recompensa que me dá a satisfação, mas é o próprio trabalho de fazer o bem que me dá satisfação. É interessante que mesmo no servir a Deus, que a nossa alegria deveria estar em servir a Deus, e não nas consequências benéficas que este servir a Deus podem trazer sobre a nossa vida. Eu não digo que isso não seja algo bom, é algo maravilhoso, mas que eu deveria me alegrar pelo privilégio de servir a Deus. Eu deveria me alegrar pelo fato de poder estar fazendo o bem aos outros. Isto é a verdadeira felicidade bíblica. Por isso é que a Bíblia mostra esta felicidade segundo Deus, não segundo os homens. Segundo os homens, a felicidade, e não é que esteja errado, ela vem através de um conjunto enorme de várias coisas. Em primeiro lugar, por ter propósito e alcançar o seu propósito. Se chama realização isso. E realização é fonte de satisfação. E é fonte de felicidade. Outra coisa, a felicidade pode vir de diversas maneiras. Por questões psicológicas, por questões, como eu disse, de propósito e realização, até mesmo por questões físicas. A felicidade é algo complexo, mas que na Bíblia, a felicidade segundo Deus está em ser e não em ter. O mundo se baseia numa felicidade em se ter as coisas e não numa felicidade em se ser alguém. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Veja, e assim por diante, é o que são
não o que tem. O mundo se baseia numa felicidade em posses, em se ter. E veja quantas pessoas ficam numa ansiedade, numa angústia, porque não têm. Sabe uma das coisas que me chama a atenção na vida dos endinheirados, dos milionários, bilionários, é que por vezes você nota o que eles adquirem, a casa que eles adquirem. Não todos, mas a maior parte deles. Você vê aquelas mansões. Uma vez eu conheci um, e que a casa dele tinha 27 banheiros. Sabe quantas pessoas viviam nessa casa? Ele e a esposa. Me diz uma coisa, para que você quer 27 banheiros? Quase que dá para usar um por dia durante o mês. 27 banheiros? Para que isto? Porque, de fato, muitas vezes, nós temos para mostrar, não para usufruir. Eu não sou contra uma pessoa ter uma bela casa, uma casa, inclusive, grande. Eu não sou contra, faço votos que todos possam ter. É muito bom, eu creio que é bom. Mas há coisas que é interessante que quando você vai amadurecendo, certas coisas vão mudando na sua vida. E que você, com mais idade, cada vez mais você quer mais praticidade. Eu não me esqueço de uma frase que o pastor Custódio Rangel era um homem com muitos recursos, porque ele era dono de 4 fábricas, entre elas, na época dele, a maior fábrica de plástico do Brasil, que era conhecida como Plastgel. Mas Custódio estava junto com uma pessoa, com um outro indivíduo, também pastor, que comprou um sapato muito bonito, muito caro, e às vezes por ser bonito e por ser caro, não quer dizer que é confortável. Era desses sapatos que apertam os dedos, dessas coisas que afinam e vão afinando cada vez mais, e você fica ali com os dedos todos apertados no sapato. E Custódio virou para ele, quando você tiver a minha idade, Custódio disse, o que você vai querer é conforto, não é beleza. Você vai querer conforto. Você vai procurar um sapato. E ele mostrou então o sapato dele, um tipo mocassim, que só de olhar, você já diz, puxa, parece que a pessoa está andando nas nuvens. Por quê? Porque a maturidade lhe deu o desfrutar e não o mostrar-se, mas sim o desfrutar de tudo. E Deus deseja que nós desfrutemos. Desfrutemos. Ele nos dá uma vida para desfrutarmos. A Bíblia diz que nós devemos desfrutar da vida. Devemos aproveitar ao máximo deste dom que se chama vida, que Deus nos deu. E que nós tenhamos um coração sábio antes que venhamos a dizer a respeito da nossa vida e do passado da nossa vida, não tive neles prazer. Deus quer que você tenha prazer em sua vida. Então ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a administrar os meus dias. Ensina-me, Senhor, a governar a minha vida e a viver a felicidade, não segundo o mundo, mas a felicidade segundo Deus. A felicidade segundo Deus. Quantas pessoas estão hoje caindo numa realidade de tristeza, de depressão,
Por quê? Porque não aproveitaram a visitação que tiveram. Porque Deus nos visita. Deus nos visita. Assim como naquele derradeiro dia, Deus foi visitar o homem mais uma vez. E o homem se escondeu de Deus, porque teve vergonha. Aquele deleite que só a presença de Deus e a comunhão com Deus poderia produzir, o homem, por vergonha, se afastou por causa dos seus pecados. Mas Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, derrubou todo o muro de separação. Cristo nos reconciliou nele mesmo com o Pai. Esta felicidade foi reestabelecida. Como encontrar a verdadeira felicidade? Só em Cristo. Só nele. Eu poderei, eu viverei a verdadeira felicidade. Não a felicidade que o mundo oferece, como Jesus mesmo, a minha paz vos dou, ele nos disse. Eu não a dou como o mundo a dá. E eu tenho dito estas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Essa felicidade, essa paz que só Cristo pode dar às nossas vidas. Nós temos que levar a esse mundo. Nós temos que levar a todas essas pessoas. Se nós não pregarmos o Evangelho, nós estaremos sendo insensíveis à maior dor, à maior necessidade que as pessoas têm. As pessoas têm necessidade de salvação. As pessoas precisam de uma palavra que as salve. As pessoas precisam de uma atmosfera de paz e de felicidade. As pessoas carecem de alegria. As pessoas carecem de satisfação. E elas só poderão ter isso através de Jesus Cristo. E para isso nós temos que pregar o Evangelho. Porque como elas crerão se não houver quem pregue? E por isso mesmo nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Nós precisamos responder a este mundo que diz: como eu encontrarei a felicidade? Como eu serei feliz? Nós temos o caminho. Nós temos a pessoa que fará a felicidade. Sabe, ninguém, por mais bem intencionado que seja, poderá me dar uma plena felicidade. Eu não estou dizendo que pessoas não podem me fazer felizes. Eu estou dizendo de uma plenitude de felicidade, onde só há uma pessoa que pode me conceder, e essa é Deus. Porque existe, volto a dizer, um vazio em todos nós, que é impossível de ser preenchido. Nós somos semelhantes a um quebra-cabeça com uma peça que falta. E aquela peça é única. Aquela peça é única, nenhuma outra peça. Há pessoas que estão buscando várias peças e tentando, forçando,
mas nada preencherá. Aquela peça é única. E essa peça é Jesus. Só Ele pode preencher o que falta. Sem Ele, somos uma obra inacabada. E não querendo chocar a ninguém, na língua hebraica, uma das traduções para demônio ou algo demoníaco é obra inacabada. Obra inacabada. Ter algo inacabado. E saiba, uma das definições de felicidade é o sentimento alcançado por uma total realização. Uma completa realização. Para que eu seja completo, completamente realizado, eu preciso do que está faltando. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Senhor nosso Deus, nessa busca da felicidade, quantas pessoas têm se perdido, trocado a felicidade por momentos de prazer, ou mesmo momentos de alegria, por uma satisfação momentânea. E que Deus deseja nos dar um estado permanente. Nós clamamos aqui que o Senhor nos desperte a termos a verdadeira felicidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.